Fala galera, beleza? Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeo e dessa vez eu vou mostrar para vocês como se dá o desenvolvimento da rota de criação na nossa nova arquitetura, beleza? Então, como exemplo, eu vou utilizar aqui uma tarefa, que é a rota de criação de um ERP. Então, se a gente vir aqui em relações, né, a gente vai ver os requisitos dessa rota. Então aqui eu tenho o caso de sucesso e o nosso caso de falha, beleza? Sobre a rota de create, né, criar algum recurso, nosso caso aqui é RP. Geralmente a gente utiliza o método post, certo? Na maioria das vezes, que é um método recomendado quando você insere um novo recurso. No nosso caso aqui, né, a gente quer inserir uma ERP no nosso banco de dados, certo? Como se dá esse lado cliente-servidor, certo? Então, o cliente, no caso o front-end, vai ter lá um formulário. Esse formulário vai ter os dados que o usuário vai preencher. E nesse caso, né, quando ele fizer lá um submit, quando ele enviar os dados, a gente vai pegar essa requisição, todos os dados que foram preenchidos, vai enviar para a API. A API, por sua vez, vai receber esses dados, processar e retornar, né? No nosso caso aqui vai retornar com 201, né? Que é o status code. Então, né, a gente precisa fazer todo esse processo, beleza? Então vamos lá. Eu vou baixar aqui esse arquivo que tem anexo, que é um arquivo de exemplo da requisição, beleza? Então, o usuário, né, ele vai enviar por exemplo, um exemplo aqui, né, que é um JSON contendo esses campos aqui. Então, beleza. Dá pra perceber que tem bastante campo, né? Tem mais de 10 aqui. Beleza. Sobre o banco, né? O banco, ele está esquematizado da seguinte forma. Eu tenho a tabela ERPs que reúne dados de uma ERP que, estando ela ou não em participação, são campos em comum, certo? Agora, quando uma ERP ela entra num estado de participação, que no caso das aquisições é quando o usuário criar um, uma nova ERP a partir da tela de participação, ou então ele, na própria pesquisa de ERPs em aberto, que é automatizada lá pelo CIASG, a gente vai a gente vai inserir, né, os dados da participação, né, basicamente isso. Então, no nosso caso, né, aqui a gente tem a tabela de RPs e também a tabela de participações, que aqui são campos que só se diz respeito a uma RP que está em participação, beleza? Bom, vamos começar a codar, beleza? Bom, a gente quer criar uma rota de criação de uma RP. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o domínio, certo? Então aqui no domínio, bom, quero criar, beleza. Então, a gente vai vir aqui no domínio, no services, e no nosso caso aqui a gente quer trabalhar com ERP, né? Então, vou colocar aqui uma pasta de ERP. Na verdade, né, a gente primeiro cria a interface, né? Então, vamos aqui dentro de Contracts, Service, aí aqui dentro a gente coloca o ERP Manager.php. Bom, o que a gente vai ter nesse PHP Manager? ERP Manager. Vamos aqui a tag, namespace, app domain contracts, services, né? Aqui vai ser uma interface, né? Interface ERP Manager. Essa interface, bom, a gente pode trabalhar da seguinte forma: a gente pode ter um método add, por exemplo, ou create. Aí esse método recebe os dados, né? E na implementação ele vai inserir esses dados, né? Seria uma abordagem. A gente vai trabalhar com uma rota de atualização de uma ERP, né? Se a gente for trabalhar com esse cenário, então provavelmente a gente teria um outro método, que seria o método update, né? A gente receberia
além dos dados, a gente receberia o ID da IRP, né? Beleza, então teria dois métodos que vão ser processos bem semelhantes, né? Vão ser processos bem semelhantes. O que vai mudar é que lá no repositório, ao invés de eu inserir, eu vou atualizar, mas os campos, né, de dados que eu estou recebendo vão ser os mesmos, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai criar um método que será responsável tanto por atualizar ou criar. Então, o nosso serviço, né, o IRP Manager, ele tem que ser capaz de receber os dados e a partir desses dados ele saber, né, quando for um create ou quando for um update. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui um método public function save. E aqui eu vou mandar ele retornar um módulo, beleza? Show. Então, como eu falei, né, a gente vai receber os dados, né? Então a gente pode passar aqui uma array data, certo? Porém, eu quero adotar uma nova abordagem quanto a isso. Ao invés da gente receber uma array, né, porque uma array é o seguinte, beleza, eu vou receber uma array associativa, porém, né, eu tenho, além, vai ser uma array que vai vir da camada de apresentação, no caso os controllers, né, então provavelmente vai vir uns campos, do jeito que está aqui no JSON, né, do jeito que está aqui. Porém, né, quando eu for enviar para o repositório, que é a camada que vai inserir mesmo, né, aquele IRP no nosso banco, né, os campos podem, né, na verdade vão ser diferentes, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, beleza? Bom, qual é essa nova abordagem, certo? Aqui dentro do... Cadê? Aqui dentro de Entities, na pasta Models, a gente vai criar uma entidade que vai ser utilizada aqui, certo? Essa entidade, ela faz parte da nossa camada de domínio, certo? Só que a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai, a partir da entidade, já adicionar regras de negócios nela, beleza? Isso aqui, né, uma abordagem que eu vi que talvez seja uma abordagem facilitada, certo? Mas o certo seria, né, a gente receber, por exemplo, um DAO, né, lá do controller, né, da camada de apresentação. Ele não vai ter nenhum tipo de regra de negócio, né, só uma maneira da gente criar uma interface que, independente se é uma rota ou então é um comando de um console, ou então a própria automatização, independente do cliente que a gente está trabalhando, nosso serviço, a gente cria uma interface, né, que a gente diz, cara, beleza, tu quer passar aqui, por exemplo, a observação, certo? Então na API eu mando um campo a observação, mas talvez em um outro cliente, né, eu passe um nome diferente, vamos dizer nota, por exemplo, né? Então eu crio uma interface, que é uma entidade, eu forneço para ele um método. Ó, esse método seta a observação, né? Então, independente do campo, né, se é uma nota, uma observação, eu utilizo esse método e coloco lá o valor que eu encontrei, beleza? Do cliente. Então, é assim que a gente vai fazer, beleza? Então, a gente não fica amarretado, né, aos dados que vêm só da API, beleza? Então, eu posso reaproveitar esse cara aqui em outros, né, em outros camadas aqui da nossa arquitetura, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui dentro de Entities, eu vou, dentro de Models, né? Eu vou criar aqui uma pasta IRP, certo? Porque a tendência é crescer muito, né? Então a gente divide aqui em submódulos. Então eu vou colocar aqui um novo arquivo. Vai ser o IRP Entity,
certo? O que que a gente vai ter nesse RP Entity? Vou criar aqui, né, o bloco PHP. A gente vai ter aqui um namespace app domain entities models, no caso aqui barra IRP, né? Pronto, aqui vai ser uma classe entity. No caso aqui a gente vai estender de um base entity, certo? A gente vai estender de um base entity. Pronto. Então eu vou aqui abrir a chave, certo? O base entity, a gente tem um construtor que a gente precisa chamar ele, certo? No caso aqui, como eu falei, né? A entidade aqui, além de criar uma interface para os dados que a gente está recebendo, a gente também vai ter regras de negócio. Então, a validação vai ser feita na entidade, beleza? Um pouco diferente de da abordagem, né, clássica que eu falei, né? Que seria, no caso, um mundo ideal. Aqui, né, para questão de facilidade mesmo, a gente vai trabalhar dessa forma. A gente trabalha com métodos mágicos, certo? Nesse base entity. Ou seja, a gente não vai ter que criar os getters e os setters, né? No caso, a gente vai trabalhar com métodos mágicos. Então, o que, que ele está fazendo nessa função? Ele vai reconhecer se é um get ou um set, vai pegar o field name, né? Então, por exemplo, eu botei lá um get número. Então, ele vai cair nesse case e o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai criar um atributo número e vai setar, no caso ele vai retornar, né, o atributo número, certo? Se existir, né? O set, a gente vai trabalhar com o padrão de projeto, o padrão, que é o design pattern do builder, certo? Que é quando eu faço, né, eu crio instâncias, né, da minha classe, e no final eu faço um build todo, né, com todos os dados que eu inseri. No nosso caso aqui a gente vai criar em cima do set, beleza? Então o set normalmente a gente não retorna nada, né? No nosso caso aqui a gente vai retornar a própria instância. Então a gente vai encadeando, né? Então, por exemplo, eu crio lá um IRP entity e vou encadeando set número, set participação, set o ASCII e no final a gente recebe uma instância completa, beleza? Então esse é o objetivo. E a gente tem aqui o validate, vai ser um método para chamar a regra de negócio, a validação. Lembrando, né, que a validação aqui a gente vai acabar fazendo meio que uma mesclagem, certo? Porque a validação que a gente vai fazer vai ser uma... Enfim, quando eu chegar na validação eu mostro, acho que fica mais interessante, beleza? E aqui o método que a gente é forçado a implementar, que é o toArray. Isso aqui é importante por conta da composição, certo? Vai ter um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos lá, né? Então o que a gente precisa fazer? Aqui dentro de IRP Entity, a gente vai botar aqui o public function construct public function construct. Aí aqui a gente vai chamar o construtor do nosso parent, que é o construct, e aqui a gente vai passar uma instância de um validator, certo? No nosso caso aqui, a gente vai precisar criar, certo? Então essa validação eu vou colocar aqui dentro de validators. Vou criar aqui uma pasta IRP. Nessa pasta IRP eu vou criar um IRP validation, na verdade, .php. O que a gente vai precisar nesse nosso validation? Primeiro, né, vamos botar aqui o nosso bloco PHP, class name não, namespace. Deixa eu ver se eu consigo gerar ele aqui, que toda hora tendo que fazer isso é osso, né? Ó, deixa eu ver. Tá aqui. Pronto, gerou. Tá ótimo. Pronto. Então vamos lá. A gente vai criar aqui um class IRP validation extends de um base validation.
certo? Então, deixa eu pegar aqui os métodos abstratos. Então, esses dois carinhas aqui, vou colocar ele aqui, né? Então, aqui a gente monta as regras e aqui embaixo a gente coloca as mensagens da regra, certo? Bom, as regras, e tanto as regras quanto as mensagens, na verdade, eu vou ficar pendentes, né? Só a documentação das mensagens. Porque a mensagem é importante a gente ter um padrão, sabe? Então, tipo assim, na validação de required, qual o padrão de mensagem? Na validação de caractere máximo, né? Qual a mensagem? Então, isso a gente vai ter que, né, documentar bem direitinho, né? Então, isso aí eu vou ficar devendo lá no nosso Discord, né? Aquele canal de documentação. Mas, enquanto isso, né, eu peço que vocês olhem os exemplos dos demais arquivos, beleza? Que tiver no projeto. No caso, a gente vai criar agora. Aqui na tarefa, né, explica bem direitinho, ó, as validações que a gente precisa fazer, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou... Essa validação vai ficar muito grande, certo? Eu não vou fazer com vocês, certo? Eu vou copiar e colar, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, né? Sendo que a gente tem muita coisa para ver ainda, beleza? E o foco maior era nas regras de negócio, beleza? Então, já volto. Pronto, rapaziada, voltei. E como eu tinha falado, eu já copiei aqui todas as regras e todas as mensagens que a gente precisa, certo? Então, como eu tinha mencionado, né, tem bastante coisa para copiar. Então, para a gente não perder muito tempo, eu preferi fazer isso, beleza? Fazer esse corte. Então, o que a gente tem aqui, certo? A gente tem aqui algumas regras que a gente definiu aqui, beleza? Então, por exemplo, eu vou citar alguns aqui em específico porque elas fazem parte da regra de negócio, certo? Que é o seguinte, geralmente, né, no DDD, o clássico, né, é recomendável fazer dois tipos de validações, certo? Em diferentes camadas, né? Que é a validação da aplicação, que é quando eu quero validar os campos que eu recebo, por exemplo, de uma requisição de um controller, né, que eu recebo request, e eu quero validar, né, por exemplo, se aquele campo, aquele valor que eu recebi daquele campo, tem no máximo 10 caracteres, por exemplo, né? Ou então, se ele está num formato de data, certo? Então, esse tipo de validação são validações da aplicação, certo? E a gente tem também a validação do domínio, que é a validação de regra de negócio. Então, como por exemplo, diga aqui, ó, valida se a IRP já existe a partir do número da IRP e o ID da WASG. Isso aqui é uma regra de negócio, certo? Então, por exemplo, a gente indica aqui, né, ó, a gente faz um em Unique, né? Então a gente diz, cara, eu quero que tu vá lá na tabela de IRPs aqui e eu quero que tu verifique a partir de dois campos se aquele registro que está lá já existe ou não. Certo? Então, por exemplo, eu estou querendo inserir um número 1 de 2020 com a WASG 1, por exemplo. Então, ele vai verificar se já existe algum registro na tabela com esse número e com essa WASG. Beleza? Então, isso aqui é uma validação de regra de negócio. Então, perceba, né, que a gente acaba misturando, né, aqui validações de regra de negócio e validações da aplicação. Beleza? Então, isso aqui, né, assim, o ideal é para a gente ter uma arquitetura limpa, né, seria a gente fazer isso aí, certo? 100% limpa. No nosso caso aqui, a gente vai fazer essa mesclagem, né, visando uma melhor facilidade, beleza? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Bom, aqui tem outras validações de regras, né, como por exemplo, aqui ele fala, né, cadê? Deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. O motivo da recusa
ele é um campo que ele só deve ser preenchido se a observação ID for igual a 2, beleza? Então, o porquê a observação é igual a 2? A observação, se a gente for analisar aqui na tabela, o ID 2 é quando o status dela é recusada, certo? Então, eu só quero que o motivo da recusa seja required, ou seja, seja obrigatório o seu preenchimento se for igual a 2. Então, a gente faz aqui, ó, required if, beleza? E aqui a gente criou aqui uma constante, né, recusa ID, que é igual a 2, e a gente consegue acessar esse ID, beleza? Sobre a participação, né, como eu tinha falado, o nosso exemplo aqui, JSON, né, a gente recebe a participação num objeto, né, numa chave. E o que acontece? Como a gente não coloca mesclado, né, com os outros dados aqui da IRP, a gente coloca aqui dentro, a gente precisa chamar aqui, referenciar com ponto, beleza? Então, isso quer dizer que eu estou querendo acessar o campo participação e dentro dessa participação eu quero acessar o campo número do processo, beleza? Beleza, aí tem outros tipos de validações, né? Se aquele ID da situação informada já existe no nosso banco de dados, né? Já vai essa validação. E pronto, aí, nesse caso, né, como eu tenho a participação e nessa participação ele é um objeto, né, a gente precisa passar aqui o required if, beleza? Ao invés de required. Aí eu coloco aqui, ele vai ser requerido somente se o campo participação for fornecido, beleza? Então, até um requisito da nossa rota, né, é que o participação ele é opcional, ou seja, se eu passar informações, né, se eu fui lá na minha requisição e não informar minha participação, significa que eu não quero que essa IRP esteja em participação. Basicamente isso. Agora, quando eu informo a participação, então isso diz para mim que aquela IRP está em participação. O que eu quero salvar aquela IRP em participação. Beleza? Então, isso aqui é uma regra de negócio. O que mais? Acho que é só mais isso, né? Aí tem aqui as mensagens, né? Que a gente vai documentar bem direitinho. E é isso. Então vamos lá aqui no nosso RP Entity. Vamos colocar aqui app, RP Validation. Eu coloco aqui o class. Pronto. Preenchemos, né? Aí ele pede aqui pra gente utilizar aqui a classe abstrata, né? Então a gente é forçado a implementar esse método toArray. Para que serve esse nosso toArray? Primeiro, ele vai servir para composição, certo? Como assim composição? Esse RP Entity, por exemplo, a gente vai colocar dados que vêm do campo de participação, certo? Para a gente não colocar tudo linearmente nessa classe, a gente vai ter um atributo participação e esse atributo participação vai ser uma instância de uma nova entidade, que no caso seria o IRP participação entity, certo? Então, no momento que eu, por exemplo, pegar os dados dessa IRP participação entity, eu chamo só o toArray dela e repasso para cá, basicamente isso, beleza? Tem bastante coisa já, né, aqui, ó. Então, vamos por parte, beleza? O toArray, né, a gente vai pegar os atributos que a gente preencheu e vai retornar como um array. O que ele vai fazer? O IRP, né, a gente tem campos já, né, pré-definidos, certo? Então a gente tem um número, a gente tem um objeto, a gente tem observação, a gente tem um ID de WASG e etc. No nosso caso aqui, né, como a gente está trabalhando com método mágico, né, então os getters e os setters são dinâmicos, né? Então, a gente não precisa se preocupar em implementar aqui em método, né, os getters e os setters, que aí ficaria muito código, né? Que não tem problema, né, se tem muito código, mas, né, como o PHP nos ajuda a trabalhar com
com esse recurso de método mágico, né? Então eu resolvi trazer para cá, beleza? Então, mas só que esses métodos mágicos, para o IntelliSense nos ajudar, né? Então quando eu chamar a flecha, né, ele já me mostrar ali que aquele método existe, eu preciso utilizar o que? O PHP Docker, beleza? Porque o método mágico, né, ele não é, como ele não é criado na própria classe, né, ele é criado no momento que eu chamo, né, a função que eu chamo lá na classe, né? Então eu preciso indicar quais são esses métodos, beleza? A gente tem auxílio aqui do IntelliSense. Então, ó, a gente coloca aqui esses métodos, beleza? Então, toda vez que vocês criarem uma entidade, ó, lembrem de colocar essas informações aqui, beleza? Então a gente criou aqui e agora a gente tem auxílio do IntelliSense, beleza? Então, aqui, ó, get número. Show? Então a gente quer em um array, né? Colocar o número, objeto, observação, asGD, situação ID e a data limite. Pronto. Eu coloquei aqui essa função ex-participação. O que ele faz? Ele verifica se o atributo participação está setado. Certo? Se ele estiver setado, então retorna true, se não, retorna false. Por quê? Como eu falei, vai ser uma regra de negócio, né? Eu preciso saber se aquela entidade de RP é uma participação para eu poder inserir na tabela de participação, correto? Então aqui no toArray, como é que a gente faz isso? Primeiro, é uma participação? É. Se for uma participação, eu vou inserir um campo dentro do data com o get participação chamando o toArray. O que esse get participação vai nos retornar? Ele vai retornar uma instância de um IRP participação entity. Só que essa entidade não existe, correto? Então a gente precisa criar ela. Então eu vou criar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o que a gente já. Não, vai ficar muito grande. Foi aqui do zero. Aí eu vou criar aqui um IRP participação entity.php. E aqui a gente vai colocar, né? PHP. Vamos colocar aqui para gerar o namespace, certo? Aqui vai ser IRP participação entity, que extends de um base entity. Aí aqui eu vou copiar esse construtor para cá. Pronto, aqui nesse caso, né, o IRP participação entity, a gente não tem uma validação, né, mas futuramente a gente vai ter uma validação para o participação, porque a gente precisa ter uma rota que ele seja responsável só por pegar uma IRP já existente e colocar ela em uma participação, certo? Como a gente não tem essa rota criada, a gente consequentemente não tem esse validation, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou setar aqui no base entity, né? Vou deixar aqui como um null, beleza? Deixar aqui como um null. Aqui a gente, nesse caso aqui a gente só chama o construtor passando nada, beleza? Mas aqui futuramente vai ter uma validation. Show? Então aqui, ó, precisa implementar o toArray, né? O public function toArray. Aí aqui ele vai retornar uma array, né? E pronto, voltei. Então aqui a gente tem um toArray, beleza? Então tem todos os campos que a gente precisa retornar. E já deixei aqui o PHP doc dele. Show? Bom, eu tinha falado, né, que o toArray ele vai servir para composição, né? Então aqui no IRP Entity, né, basta a gente só chamar o toArray dessa instância de participação, beleza? Aí que ele já preenche para mim. Aí no final, né, eu retorno não somente os dados aqui, né, da IRP, mas também os dados da participação daquela IRP, beleza? Bom, além de composição, ela vai servir também para validação, certo? Então, a partir do momento que eu chamar o método validate,
ele, como é que ele vai pegar os dados, certo? Como é que ele vai receber lá no validation aquela array, né? Então ele vai receber a partir do toArray, beleza? Então por isso a importância da gente preencher esse método, que, né, justamente por conta disso ela é obrigatória você implementar, beleza? Então a gente já tem aqui o IRP Entity e o IRP Participação preenchido, beleza? Bom, o que mais? Então a gente vai voltar aqui para o IRP Manager e ao invés da gente passar um array, eu vou passar uma IRP Entity, certo? Então lá quando a gente chegar na página do controller, eu vou pegar os dados, né, que eu estou recebendo na requisição e vou chamar os métodos de build e vou passando um por um, né, aqueles métodos alinhados, e aí eu vou no final, né, eu vou ter toda essa minha entidade completa, beleza? Então essa é a ideia. E pronto, né? Acho que mais é isso. Então, ó, o que a gente vai fazer? Bom, aqui a gente está colocando um model, né? Na verdade, eu não quero retornar um model, né? Uma instância de uma representação lá no banco de dados, né? Eu quero retornar um ERP Entity, beleza? Bom, pelo menos nesses serviços aqui de criação, de atualização, né? É, na verdade, os serviços em si, né? A gente está retornando o ideal, né? Eu recomendo. Na verdade, vai ser obrigatório, com certeza, a gente retornar uma instância da entidade, beleza? Bom, lá naquelas rodas, né, de carregar um recurso, carregar todos os recursos, a gente não está fazendo isso, né? A gente está retornando o próprio módulo, certo? Então, a gente ainda está numa análise de estudo, né, se o repositório, né, a gente retorna já a entidade ou não, ou a gente retorna o módulo. Enfim, por enquanto a gente vai manter do jeito que está, beleza? Que tem toda a ligação ali com o transform e tal. Então, repositório a gente está retornando model, beleza? E aqui no nosso serviço a gente está retornando uma instância da entidade. Show? Pronto, o que mais? Pronto, né? A gente já desenvolveu aqui o nosso serviço. Então, essa aqui é a nossa interface. Tudo que a gente precisou a gente já desenvolveu, né? Então a gente tem aqui um ERP Entity. Aí o ERP Entity a gente precisou criar um ERP Participação Entity, né? A gente mexeu em vários arquivos aqui, né? Já definiu aqui a validação. Então a gente vai comitar, beleza? Bom, eu posso comitar tudo, né? E adicionar aqui um add IRP, IRP Manager, né? Então, para eu criar esse arquivo, eu preciso mexer em todos esses arquivos, criar todos esses arquivos também. Então, eu vou preferir colocar aqui separado, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, fit add IRP entities, certo? Aí, se bem que a gente precisou colocar a validação, né? Então, na verdade, a validação vem antes, né? A validação vem antes, porque a validação é uma dependência da entidade, né? Então, vou colocar aqui, ó, IRP Validation. Aí no IRP Validation a gente precisa alterar aqui o IRP Observação, né? Agora sim, Git Add IRP Validation, certo? Aqui a gente colocar aqui IRP Entity, isso aqui, Base Entity. Aqui sim foi um Add IRP Entities, certo? E no final, né, a gente adicionou esse nosso manager aqui, certo? IRP Manager. Pronto. Pronto, né? Então o que a gente precisa fazer agora? A implementação, correto? Então, onde é que fica a implementação? Contrato a gente já definiu, né? Então a gente vem aqui dentro do domínio, na pasta Services, aqui dentro de RP, né? Já está criada a pasta, porém não tem um arquivo, né?
Vou botar aqui RP Manager Service.php. O que a gente vai ter nesse carinha? Vai ter aqui a tag, né? Vai ter aqui um namespace, app, domain, services e RP. A gente vai ter aqui a classe RP Manager Service, que implementa de um RP Manager, né? Então a gente precisa chamar esse método aqui, né? Então vou passar aqui RP Entity, já importei, beleza? Deixa eu abrir aqui a chave, pronto. Show! A gente está trabalhando, né, com uma operação de banco de dados, né, de persistência. Então, eu preciso de alguma forma ir lá no banco e inserir os dados que eu estou recebendo, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente cria um repositório, né? Um repositório que vai ter um método, que inclusive a gente já até pode criar um método save, né? Aí esse save é responsável por fazer tanto o update como o create, né? Eu acho que seria o ideal. Ao invés de a gente ter um update e um create, e aqui no service a gente ter que manipular isso. Então a gente cria logo um save lá também, né? Acho que fica mais interessante. Então aqui a gente vai criar um repositório da IRP, que inclusive já existe, né? Só vai ter que adicionar aqui os métodos, beleza? Então vamos lá. Protected, aqui RP Repository, Public Function, Construct. Aqui a gente vai receber um IRP Repository. O interessante não me ajudou, né? IRP Repository. Aqui vai ser um IRP Repository. E aqui a gente vai fazer um days IRP Repository igual a IRP Repository. Basicamente isso. Esse IRP Repository, ele vai ter... Ele vai ter um método, né? Que é um Public Function Save. Esse Public Function Save, ele vai retornar um model para mim. E aqui eu vou colocar um IRP Entity, né? Então já passa aqui a entidade para ele. Ele pode receber, né? Porque ele faz parte da camada de domínio, repositório. Então, tranquilo a gente ter que passar aqui a entidade do domínio, beleza? Então pronto, a gente vai ter aqui disponível o método save. Pronto, dentro do serviço, o que a gente precisa se preocupar? Primeiro, a validação, correto? Então a gente precisa primeiro validar se essa entidade aqui está tudo ok, beleza? Então como é que a gente valida isso? A gente vai chamar aqui a gente vai pegar o data, na verdade a gente vai chamar disso aqui de IRP Entity, beleza? IRP Manager a gente está chamando de data, né? Deixa eu chamar aqui de IRP Entity, beleza? Fica melhor de se ler, né? Então aqui a gente vai ter um IRP Entity, e a gente vai chamar o método dele validate, né? Do base entity, beleza? Então o que é que esse validate vai fazer para mim? A partir do validation que a gente carregou lá no nosso construtor, a gente vai passar os dados do método validate da validation, né? Com o toArray, né? Como eu tinha dito, beleza? Então a gente vai passar aqui, ó, do IRP. Na verdade é só chamar o validate, né? Ele tem um método opcional, né, que é o acceptID, que a gente vai utilizar só quando chegar na rota de atualização, beleza? Por enquanto, né, a gente só quer criar, então isso aqui é o suficiente, show? Bom, então a gente aqui valida, né? Então se isso aqui der errado, ele vai me dar uma exceção, certo? Bom, isso aqui, né, é uma operação que a gente vai precisar fazer que envolve inserir em duas tabelas diferentes, certo? Então, primeiro, a gente vai receber os dados da IRP, que é em comum em ambos, e vai inserir na tabela de IRPs. Depois, a gente verifica se é uma participação. Se for, a gente vai inserir dentro da tabela de IRP participações, correto? Então, né, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar agora com
transaction, beleza? Transações do Laravel. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né, vocês podem vir aqui, ó, transaction Laravel, né? Pode dar uma olhada aqui na documentação, é bem da hora, né? Bem bacana, que é um recurso que é o seguinte, deixa eu abrir aqui, database transactions, está aqui, que é o seguinte, existem operações, né, que, como eu falei, que eu faço operações em mais de uma tabela. Só que, por exemplo, né, vou pegar aqui o exemplo aqui da própria documentação, né, que ele está chamando aqui 2 updates, né. Talvez, né, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro update, dê tudo certo, né, ele faz o update. Só que, quando eu chego nesse delete, talvez por algum motivo, talvez por alguma chave estrangeira, alguma dependência de outra tabela, esse aqui dê errado, certo? Se der errado, eu gostaria, né, que essa operação aqui de cima fosse revertida, né? Porque isso aqui faz parte de uma única operação, correto? Então é a mesma coisa com a gente, né? Então a gente precisa salvar, né? A gente precisa salvar os dados da RP. E se por algum motivo, quando eu for salvar os dados da participação e essa participação falhar, eu quero remover os dados que eu inseri na tabela de RPs e voltar para o estado anterior que eu tinha de minha tabela. Beleza? Como é que a gente faz isso? Tem essa chamada aqui de uma função, mas também tem o manual, né? Você faz isso manualmente, certo? A gente vai optar por fazer manualmente, pelo menos aqui, beleza? Porque a gente precisa retornar a instância de uma entidade, correto? Então você capturar. Com essa function a gente não consegue capturar valores e retornar fora dela, né? Talvez se a gente criasse lá uma variável fora, mas isso aí não ficaria interessante, beleza? Então a gente vai colocar aqui um try catch, certo? Try catch, botar aqui um exception, botar aqui o where. Aqui a gente coloca um db, aqui begin transaction, né? Vai começar aqui a transação. No final a gente quer fazer um commit, ou seja, esse commit é quando todas as operações que eu faço aqui dentro desse bloco dê certo, né? Então, deu certo, beleza. Então faço o commit, é porque deu certo, então posso dar sequência. O catch, né, vai ser se aqui dentro, né, der algum erro, né, por algum motivo, eu quero fazer um rollback. Beleza? Ou seja, ele vai voltar para o estado anterior. Então, todas as operações que eu fiz aqui dentro não vão ser realizadas. Essa é a ideia por trás das transações, né? Que é um recurso bacana do Laravel, né? Que está presente em alguns frameworks, né? Muitos frameworks implementam essa abordagem que é muito interessante, beleza? Então, vamos lá. Agora sim, né? A gente vai mandar lá para o repositório. Então, chama aqui o des, né? IRP repository. E chama o método save. E no save a gente passa aqui a nossa entidade, né? Tá aí. IRP entity. Como eu falei, né? A gente quer retornar, porque lá no nosso controle eu preciso do ID daquele model. Então, a gente vai pegar aqui por enquanto eu vou deixar assim, certo? Porque aí a gente vai ter que fazer uma operação aqui que talvez, não sei, vamos fazer agora, certo? Que é o seguinte, a gente vai armazenar, né, o resultado daqui, certo? Que o método save ele retorna pra gente um model, né? E no final de tudo isso eu quero retornar essa IRP salva, beleza? Então manda aqui um return save de RP. Porém, eu tô recebendo aqui um model e não uma IRP entity. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um mapeamento, né? Eu preciso, a partir do model que eu receber, eu preciso converter, né, de alguma forma em uma instância de um IRP entity, beleza? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente faz isso, certo? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir aqui no IRP entity e criar um método adicional aqui, né, que seria
um método que eu recebesse um método e a partir desse método eu retorno uma instância de um ERP Entity, certo? Essa é mais ou menos a ideia. Bom, tá aqui o método, certo? Então vai ser um método estático, né? Então a gente vai ter aqui o método FromModel, então eu recebo um model e aqui dentro, né, eu faço todo o processo, né, de mapeamento de dados, né? Então eu chamo os métodos, né, de set e vou passando aqui os campos do model, beleza? É mais ou menos essa a ideia. Bom, uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que a gente precisa criar esse método aqui, create, em todas as entidades, certo? Inclusive vou até colocar aqui como uma classe abstrata, um método abstrato, beleza? Porque... Por quê, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abstract public function, na verdade vai ser um static function create. E precisa retornar um self, beleza? É o seguinte, a gente está trabalhando com design partner do builder, né? Então a gente precisa começar de algo. O que é esse algo? É a instância da própria classe, certo? Então, para eu ir aninhando os métodos, né? Eu preciso começar da instância criada. Então eu vou vir aqui e vou subscrever o método create, que vai tornar uma própria instância da classe, e aqui ele chama o construtor. Então, o IRP Entity, eu vou chamar, né, tem até um exemplo aqui, né, a gente chama aqui o self create, e aqui a gente chama os métodos de builder, né? Então aqui é um primeiro exemplo, né, dos setters. Então, quando eu chamo o setID, ele preenche, né, o atributo ID, que inclusive, né, no nosso caso aqui, a gente nem vai precisar, tá, né? Então, aqui a gente nem precisa, né? Porque a gente está trabalhando com o create, né? O create eu não preciso do ID. O ID vai ser gerado pelo próprio banco, certo? Mais tarde, né, a gente vai acabar utilizando ele, certo? Então, para não dar o spoiler, né, vamos remover aqui, depois eu explico. Beleza? Então, vamos lá, né, vamos voltar. E agora a gente tem auxílio de um mapper, né, que é ERP Entity from Model. Eu passo aqui o model criado, beleza? Pronto, aí eu fiz o mapeamento e ele me retorna uma instância de um ERP Entity, certo? Então, além de ter essa função, né, de entidade, a gente vai tratar os mapeamentos aqui, certo? O ideal, né, é que a gente tivesse arquivos separados, né, com esses mapeamentos. Porém, né, para não ter que ficar muito arquivo separado, né, até por essa abordagem, né, recente, né, da gente ter que facilitar um pouco as implementações, né, por conta do para não aumentar muito o nível, né, dos projetos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Show? Então, aqui um from model. Bom, certo. Eu estou salvando aqui RP. E agora, se for uma participação, o que eu faço? Então, a gente faz o seguinte. Se o meu IRP Entity for uma participação, né? Então, ex-participação, então, o que esse ex-participação vai fazer? Ele vai conferir se tem uma participação, né? Se tem um campo de participação. Se for, eu quero poder chamar aqui o IRP Repository com um método. Aqui pode ser a mesma coisa, né? A gente pode já fazer um save, né? Tanto o update como o create. Então, save participação, correto? Então, save participação, aqui vai ser... Pronto, aqui a gente nem definiu, né? Nem existe esse método. Então, vamos criar aqui, beleza? Public function save participação. Aqui eu vou... A gente pode retornar nada, certo? Não vejo por que da gente retornar alguma coisa aqui. E o que a gente precisa para esse cara? A gente precisa, primeiro, a gente precisa do ID da IRP, né? E além do ID da IRP, eu preciso pegar os dados da participação, que será uma IRP participação entity, né? Então, vou chamar aqui de participação entity. Beleza? Então,
Eu recebo ID por quê? Porque eu preciso saber qual RP que eu estou mexendo, né? Para depois ou fazer um create, né? Inserir uma participação, ou então fazer uma atualização. Beleza? Essa é a ideia. Então aqui, como é que a gente faz? A gente pega aqui o save, participação, a gente passa o ID. Então para a gente passar o ID, né, basta a gente pegar aqui o IRP Entity. No nosso caso aqui, o ID vai ser o ID do save de RP, né? Porque no momento que eu estou criando, eu preciso criar o meu registro na tabela, ele me retorna um model, e esse model já vai ter um campo, né, uma coluna ID. Então, a gente vai utilizar aqui o save de RP, chamando o atributo ID. Show? Bom, o segundo passo é chamar aqui a instância da participação. Então, RP entity get participação. Beleza? Show? Então, a lógica é essa, né? Não tem mais o que fazer. Então, a gente está inserindo uma nova RP para depois, né, se tiver participação, eu insiro também. Show? Então, essa aqui é a lógica do serviço, né? Agora falta só a gente implementar na camada de infra, né, os repositórios. Beleza? Então, vamos só comitar. Show? Então, vamos... RP Manager, eu não tinha comitado, é isso? Ah, eu tinha alterado o nome da variável, né? Deixa eu ver aqui o último commit. O último commit foi um add RP Manager. Então a gente pode fazer aqui um amend, né? Já aproveitar. Então git commit menos amend. Aí pronto. Já sobe aqui a alteração. A gente não precisa fazer separado, né? Bom, aqui a gente precisa alterar a gente precisou querer alterar o base entity. Inclusive, foi o seguinte, eu vou adicionar esse create aqui em cima. Pronto, os métodos abstratos, né, eu vou botar tudo em cima, beleza? Porque aí quando tu abrir a classe eu já vejo e já pega a função. Vou botar aqui o create em cima e o toArray embaixo, beleza? Certo, então o que preciso fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou comitar esse cara com improve base entity, beleza? Fiz uma melhoria aqui. E aqui a gente vai... inclusive... Pronto, aqui isso tudo, né, faz parte do RP Repository, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, a gente já pode inclusive inserir esse carinha dentro, né? Git commit menos amend. E pronto. O RP Manage Service é a implementação dele. Pronto, então a gente... Agora sim, né? Vamos fazer aqui o Implements RP Manager Method. Né? A gente está implementando um método do IRP Manager. Show? Certo. Então vamos fechar aqui, tem muito arquivo, né? E agora a gente vai para a camada de infra e implementar o nosso repositório. Então, a gente vai vir aqui na camada de infra, dentro de Eloquent, Repositories e RP, Eloquent RP Repository. Esse daqui tem esses métodos, já está reclamando, né? Porque eu preciso implementar esses dois carinhas aqui. Então, eu vou implementar ele aqui agora. Coloquei a chave. Vou abrir aqui a chave também. Bom, como vai se dar a implementação desses caras, né? Como eu falei, né? O save vai ser uma operação ou de criar, se não existe, ou de atualizar, se já existe, certo? Como né, graças, né, eu acho que se a gente fosse fazer no código puro do SQL seria um pouco mais complicado, com certeza seria, né, mas a gente está trabalhando com uma ORM, né, no caso aí o Eloquent. Então, a forma como a gente vai tratar esse save vai ser bem tranquilo, beleza? Vai ser bem simples, né? Então, vamos lá.
A gente tem um atributo, né, que é o model, que a gente instancia aqui em cima, né, passamos o construtor. Então a gente tem aqui acesso ao desmodel, né, que é o model lá do nossa, para fazer persistência, né. Então vou chamar ele aqui. E o que a gente precisa fazer? Na documentação, ele tem um método do model que é, deixa eu ver se eu acho aqui pesquisando, update or create, acho que aqui talvez, update or create, pronto, tá aqui. Ele, na verdade, ele, para aqui, é um exemplo. O que é esse update or create? É um método que serve justamente para o que a gente quer fazer, né? Então, no primeiro parâmetro, eu passo um array dos campos que eu quero que ele enxergue como referência, certo? Então, por exemplo, no nosso caso, né, vou até criar aqui logo, ó, a gente pode fazer o seguinte. Aqui no save, aqui o save, tá aqui. Aqui no save, a gente vai chamar o update or create, certo? Update or create. E o que a gente quer passar como referência? Eu quero que ele... Pronto, qual é a coluna que eu sei se aquela IRP vai ser... Aquela entidade vai ser uma atualização ou uma criação? Vai ser o próprio ID, né? Então, eu passo aqui o campo ID, que é a coluna da tabela, e a partir da entity eu chamo getID. Na verdade, é RP entity, né? Beleza? Bom, aqui entra a questão do ID, certo? Quando eu mandar a minha entidade e essa minha entidade não tem um ID, quando ele chegar aqui, o getID dele vai vir null, certo? Então, o que esse update or create vai fazer? Ele vai reconhecer essa operação como se fosse um create, certo? Quando for uma atualização, eu vou passar lá no meu IRP Entity um ID. Eu vou fazer um set ID e passar o ID que eu recebo da rota. Quando ele chegar aqui e chamar o getID, e esse getID é um ID mesmo, né? Então, aqui vai ser uma operação de update, certo? Então, essa é a ideia. Quando eu não passo ID, é uma criação. Quando eu passo o ID, significa que é uma atualização. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. O segundo parâmetro que a gente vai passar aqui vai ser um array dos campos que eu quero adicionar. Bom, a gente teria que vir aqui, né, e colocar, por exemplo, número. Vai ser igual a irrepente get número, né? Seria mais ou menos isso. Porém, né, a gente pode fazer da mesma forma que a gente estava fazendo nos outros, né, os mapeamentos. A gente pode vir aqui no IRP Entity e criar um método, né, public function to database. E aqui a gente retorna uma array. O que seria esse to database? Ele vai pegar a minha entidade, os atributos da minha entidade e vai dispor ela em campos de tabela. Beleza? Então, na tabela, né, na maioria dos casos, né, quando eu tenho mais de uma palavra, a gente coloca aqui um underline, né, que é o snake case. Né? No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com uma interface, né, a gente só chama lá o get. Então é bem tranquilo. Bom, o que esse to... Pronto, o to database é isso. Ó. Basicamente eu adapto, né, eu faço o mapeamento dos campos da tabela com os dados, né, dos atributos da minha classe. Show? Então essa é mais ou menos a ideia. Aqui, né, diferente, né, a gente passa aqui um date, que é aqui ele vai gerar uma instância do Carbon, beleza? Então a gente recebe aqui o Carbon porque, enfim, o Laravel, né, por padrão, ele recebe, na verdade ele possibilita a gente
quando a gente for salvar a data, né, passar uma instância do Carbon, beleza? Que é uma bibliotecazinha de datas, manipulação de datas, beleza? Bom, então pronto, a gente tem aqui o toDatabase, então a gente pega aqui RP Entity e toDatabase, beleza? Show? Então aqui a gente precisa retornar um model, né? Então a gente pode setar aqui uma variável e retornar esse saved model, beleza? E aqui no save participação vai ser a mesma coisa, né? Só que aqui vai ser um pouco diferente, porque primeiro a gente precisa validar se esse RPID existe mesmo, né? Então eu vou chamar aqui o desmodel find, né? Lembra do find or fail, das rotas de pesquisar por um recurso? Tá aqui, ó. Find or fail RPID. Então eu vejo se aquela RP existe mesmo. Se não existir, né, dispara uma exceção. Eu vou armazenar ele aqui, ó, um located model igual a esse cara, porque eu quero fazer o update or create. Então o located model aqui vai ser uma instância do model da IRP e eu quero acessar o relacionamento de participação, né? Lembrando que, deixa eu abrir aqui o IRP. Lembrando que o model já contém, né, as funções de relacionamentos, né? Então a gente já tem aqui o participação, por exemplo. Então a gente chama aqui o participação e chama o update or create, né? Tem esse método também. Então o que ele vai fazer aqui? No nosso caso, né, como a gente já está acessando um relacionamento a partir de uma IRP já carregada, então a gente não precisa botar correspondência, né? Então a gente coloca aqui uma array vazia. E o segundo parâmetro vai ser o nosso, no caso aqui, o participação entity to database, né? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, inclusive, vou até colocar assim. Deixa eu ver se fica da hora. Fica mais interessante. Beleza? Então, a gente vai ter que ir lá no IRP, participação entity. E a gente precisa também criar aqui um método. Inclusive, tá até faltando aqui, né? O public static function create return new RP participação, né? Tá dando um erro. Public static function create, caso aqui retorna o self, né? Pronto. Então a gente precisa criar aqui o toDatabase também, né? Então colocar aqui o método. Aqui vai retornar uma array. Beleza. Eu vou apagar aqui, né? Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o mapeamento bem direitinho. Isso aqui, né, vale a pena ressaltar, né, que o ganho de reaproveitamento que a gente tem aqui é muito grande, né? Porque imagine lá, né, a gente ter que colocar essa array aqui dentro, né, toda vez, né? Então, pô, não é legal, né? Às vezes, né, a gente precisa, por exemplo, pegar esse toDatabase, chamar em um outro método, por exemplo, entendeu? Então a gente já reaproveita e não precisa ter que repetir código, né? Aí já ajuda até na manutenção, porque se eu precisar alterar, por exemplo, uma coluna, né? Eu só mudo aqui, ele reflete em todas as chamadas. Então, isso é interessante. Beleza? Bom, pronto, né? Acho que é isso mesmo. Bom, vai ser um void, né? Não precisa retornar nada. Então, vamos voltar lá pro nosso... se bem que o nosso service já tá ok, né? Já tá tudo bem esquematizado. E é isso. Vamos subir as alterações. Então, aqui vai ser um fit implements IRP repository methods, né? Mais de um método, né? Você poderia criar, né, um para o save, outro para o save participação,
né? Eu coloquei logo os dois porque, enfim, né? Eu precisava ter que implementar os dois diretos, beleza? Então, vamos lá. O que é que está faltando, né? Então a gente já tem aqui o nosso service funcionando, né? Já tem todas as implementações aqui do domínio do infra. Agora é ir lá para a camada de apresentação. Então a gente vai lá para os controladores, né? Então HTTP, controllers, IRP. Aqui a gente vai criar um add IRP controller.php. Oxe, errei o nome. PHP, certo? E aqui, né, a gente coloca aqui um PHP, o nosso namespace aqui, app http controllers barra IRP. E aqui a gente coloca a classe, né, add IRP controller, implementando o controller. Na verdade é base controller, né? Não está reconhecendo meu IntelliSense. Deixa eu ver aqui. Base control. Não está reconhecendo. Vou fazer aqui um reload. Certo. Base. Ele resolveu não reconhecer aqui, então vou fazer aqui o import. App http controllers base controller. Pronto, agora eu coloco aqui e tá tranquilo. Show. Bom, o base control, essa classe, né, esse controlador. Tem algum erro aqui, namespace. O namespace aqui fica em cima, né? Beleza? Pronto. Bom, a gente criou, né, o nosso serviço, tá, com aquele caso de uso, né? E precisa injetar, né? Então, protected IRP manager public function construct. Aqui no nosso caso a gente vai receber um IRP manager. Aqui o IRP manager e aqui eu seto, né, no atributo IRP manager igual IRP manager. Pronto. Então a gente já tem aqui o nosso serviço e vamos lá para aquelas 3 etapas, né, de controladora, que é receber os dados e preparar esses dados, depois processar esses dados e depois fazer a apresentação desses dados, né, o retorno dela. Então vai ser a mesma coisa aqui, beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter, né, primeiro implementar aqui o handle, né, que a gente é obrigado a implementar. Então a gente vai colocar aqui esse abstract, esse request eu vou colocar aqui, esse JSON aqui. Pronto, então vamos lá. Bom, o que a gente precisa receber? A gente precisa receber os dados, né, que tá vindo de lá. Então a gente vai vir e receber esse JSON, né? Então como é que a gente recebe os dados, né? Pode chamar aqui de inputs, né, igual a request all. Aí então eu recebo todos os dados da requisição, armazeno numa variável inputs, porque a gente, né, como eu falei, né, a primeira etapa é preparar os nossos dados, né? O que é essa preparação? Eu espero receber os dados e a partir desses dados eu preciso criar uma instância de um IRP entity, né? Porque ele é um parâmetro da função save do nosso serviço. Então, a gente precisa criar esse IRP entity. É igual. Então, mais uma vez, né? A gente vai precisar criar um mapeamento, um mapper, né? Que ele nos permita, a partir de uma array, criar uma instância de IRP entity, certo? Isso aqui é só uma questão de para facilitar o nosso trabalho, porque senão a gente teria que fazer o quê? Fazer um create,
aqui dentro desse create, né? A gente teria que fazer aqui um set, aí, sei lá, set. O IntelliSense resolveu bugar legal, né? Mas enfim, vamos colocar aí, set número. Na verdade, tá nem importado, né? Acho que é por causa disso. Por causa disso. Aí tinha que fazer aqui um set número, um set observação, né? Um set wasgid, né? Além disso, a gente teria que ter um set participação, né? Aí dentro aqui eu teria que criar uma instância de um RP participação, fazer esse mesmo processo. Então, né, para a gente, né, ter um método que a gente possa até reaproveitar esse cara, né? Então, com certeza ele vai ser utilizado em outros processos, né? Na automatização, por exemplo, a gente vai ter que fazer também esse processo, né? Então, se eu já tiver uma array, né, por que não já criar, né, setar os atributos em cima dessa array, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então lá no nosso IRP Entity, deixa eu até colocar aqui IRP Entity, a gente vai, deixa eu até tirar aqui, né, só para a gente conseguir ir direto aqui, ó, pronto. A gente vai criar aqui um método que a gente passe uma array e retorne uma instância, né? Então foi o seguinte, vamos criar aqui um método, vai ser um estático, né? Toda vez que a gente for criar em cima de algo, a gente vai retornar um estático. Então public function from array, né? Estou recebendo de uma array, eu quero retornar um self aqui. Aqui vai ser uma array de dados, né? Um data. Pronto, tá aqui, rapaziada. Então aqui eu tenho um from array, certo? O que a gente tem esse from array? Bom, aqui a gente está recebendo array, né? Porém, pode ser que eu não tenha aquele campo, né? Por exemplo, vamos dizer que, sei lá, objeto. Não, objeto é obrigatório, mas, por exemplo, observação. Observação é um campo opcional, talvez eu não passe. Então, se eu passar aqui, por exemplo, aqui dentro do set observação direto, né, array, data, com certeza que dispararia uma exceção, né, porque eu estou tentando acessar um index que não existe. Então, esse array get, o que ele faz? Ele faz o mesmo processo que a gente está fazendo aqui, porém, se ele não encontrar, ele me retorna um nulo, beleza? Então, dá essa explicaçãozinha, beleza? Pronto, aí que eu aproveitei já para fazer aqui do RP participação também, beleza? Então, para ter que criar aqui também toda a parte do build, né? A gente cria também um método from array para esse carinha, beleza? Pronto. Acho que é... pô, não tinha... Bom, eu aviso agora, certo? Quando a gente implementou, né, o to database, a gente tinha colocado aqui o data automatização e o data participação. Um dos requisitos aqui da nossa tarefa, né, é que aqui ele fala, né, preencher a coluna data participação caso o campo participação seja informado. Então a gente já coloca essa regra aqui, beleza? Então, to database, o que ele está fazendo? Ele está verificando, tem uma participação? Tem. Se tiver uma participação, eu quero que ele chame a função now, né, que é um helper do Laravel, e ele pega a data e hora atual e salve, certo? Senão é null. A mesma coisa aqui para o automatizado, certo? Isso aqui vai servir mais para a parte da automatização, beleza? Então, na automatização eu vou ter lá, cara, esse aqui terminou, finalizou a automatização para esse RP? Finalizou. Então, eu vou marcar a minha RP com set automatizado, passando no booleano, no caso true, beleza? Aí quando ele chegar aqui, também já vai preencher esse meu campo de data. Então aqui, né, entidade, regra de negócio, aqui a gente está tratando regra de negócio aqui, então a gente aproveita e já coloca aqui no to database, beleza? Só esse pequeno parêntese aqui, porque, né, acabou ficando meio desconexo, né, que a gente está fazendo, mas é importante para não passar despercebido, beleza?
Create, né? Na verdade a gente tem um from array, né? Deixa eu fazer aqui o from array. E aqui a gente passa os inputs. Né? Pronto. Preparamos os dados e agora a gente vai processar esses dados. Então, eu vou chamar aqui o método, né, do save, passando aqui o IRP entity. E eu quero armazenar, né? Então, eu vou chamar aqui de saved entity, certo? Saved entity. Pronto. Por que eu preciso desse cara? Porque eu preciso construir a referência. Então, eu vou chamar aqui de href, certo? Vai ser igual. A gente chama aqui o route. Eu preciso criar uma rota, né? Gerar uma rota em cima do ID que eu criei, né? Como eu falei, né? A gente vai retornar o 201, que é um created. O que o created faz? Ele armazena dentro do header, do cabeçalho, né? Na location, né? Dentro do campo location do cabeçalho, a gente coloca a referência no caso aqui do recurso criado, né? No nosso caso aqui é RP. A gente vai colocar aqui RPace1, né? Que é essa rota que a gente está trabalhando. E a gente vai colocar aqui o saved entity e vai chamar aqui o getID. Beleza? Porque agora, né? Na criação, né? Eu não passo o ID, mas quando receber ele já vai estar com o ID. Beleza? Porque eu, né? Lá no service, né, a gente faz um map, né? Recebendo um model. Aí já faz todo o processo para a gente de mapeamento. Vamos lá, return. Vamos chamar o nosso famoso HTTP response. Aqui a gente vai chamar a função created, né? Então, o created a gente só precisa passar a referência. Então, aqui é justamente o nosso href. Então, o created ele faz justamente o que eu estou dizendo, né? Ele, além de botar no header, né, anexar esse href, ele já manda uma mensagem dizendo que o recurso foi criado com sucesso, beleza? Pronto, esse é o nosso controller. Tá faltando, né, a gente registrar o nosso serviço, né? Deixa eu chamar aqui o service, deixa eu abrir aqui manualmente, certo? Aqui dentro dos providers, binds, service provider, a gente precisa registrar aqui o nosso serviço, certo? Então bind rp manager class rp manager service class. Pronto, tá aí. Feito o bind, agora vamos testar, né? Pronto, então vamos acessar aqui o arquivo de rota já e criar aqui o IRP. Aqui a gente vai criar um route get. Aqui vai ser, na verdade vai ser um post, né? Post. Aqui a gente vai passar array, então vai ser um add IRP controller class handle. Aqui a gente bota um name de um add, certo? Pronto. Agora sim vamos testar. Então vou abrir aqui o Postman. Esse vídeo vai ficar bem grande, né? Mas é o jeito. Vamos lá. Deixa eu fechar essas aqui, já estão abertas. Pronto, eu já criei aqui a rota, beleza? Deixei até um exemplo, né? Eu vou pegar aqui do exemplo que a gente pegou, beleza? Vou copiar aqui. Então, simulando, né, a requisição, a gente passa aqui no body, esses dados, e a gente vai mandar aqui, né? Eu acho que vai dar errado. Aqui vai dar errado com certeza, porque a gente não iniciou o serviço, né? Deixa eu vir aqui e deixa eu iniciar aqui, certo? O serviço. O servidor. PHP, Artisan Server. Vamos lá. Vai dar certo agora. Send, com certeza vai dar errado, né? Com certeza, não tem como. Bom, ele está dizendo, né, que
O Basic Controller, sim, realmente, né? Isso que tava dando errado naquela hora. Na verdade, aqui vai ser o Basic Controller é uma classe abstrata, né? Então a gente utiliza o Extend. Bom, ele está dizendo que return value must be of type non-returned. Certo. Isso aqui no nosso IP Service Manager. Era por conta esse atributo do Fillable, né, que a gente precisa indicar para o model quais são os campos que eu quero assinalar como preenchível, né? Então, aparentemente, né, o update or create, eu preciso. Ele provavelmente trabalha com preenchimento em massa, né? Que é quando, por exemplo, a partir de um array eu quero criar uma instância de um model, por exemplo, entendeu? Então, ele vai pegar, né, e vai pegar os campos da array e vai, provavelmente ele compara, né, ou verifica se está contida dentro desse fillable, beleza? Então, é importante que a gente preencha esse campo aqui. Então, já coloquei aqui e no participação também, beleza? Vou fazer aqui um teste. Vamos enviar. Deu erro. Missing parameter no router. Certo. Então, esse aqui é nosso controller. Ele está dizendo que não existe esse get ID. Provavelmente está null, né? Vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui um DD, certo? Aqui a gente faz um get ID. Aqui vai dar erro, né? É bom que já verifica, né, a validação, né? Tá funcionando, né? Tudo tranquilo, né? Então aqui, por exemplo, ele está validando o quê? Que é uma fase de validação, né? O número, que ele está dizendo que já existe uma ERP associada ao número da ERP e código da UAS, né? Que é aquela regra de negócio, né? Que dizia que eu não posso inserir um registro que bate com algum outro que está no banco, né, que tenha o número da ORP e o código da WASG igual, beleza? Aí aqui tem uns erros, né, diferentes, né? Eu acho que aqui vocês já pegaram, né, os erros, né, da arquitetura anterior, a gente só colocava mensagem, né? Dessa vez a gente vai utilizar o message bag do validation do Laravel, que aí ele me diz qual o campo que deu erro e me diz as mensagens, né, desse campo de erro, beleza? Então, por exemplo, aqui, né, é o número. Então, basta só mudar, né, se eu mudar o número ou muda o ASI, né? Eu vou preferir mudar aqui o número. E o número do processo, né? Então, o número do processo aqui. Beleza? Inclusive, eu vou eu vou eu vou fazer o seguinte, não, deixa para depois, beleza? Já eu explico a mudança que eu quero fazer. Eu vou fazer aqui um send. Deu erro. Deu erro, né? Mas pode vir aqui. Aqui ele provavelmente criou um outro, né? Registro. A gente não vai conseguir utilizar. Então, pronto, consegui encontrar o problema, né? O problema é que lá no nosso from model, né? Quando ele está voltando, né? A gente recebe o ID do model. Só que a gente não está setando, né? No nosso from model, né? A gente tinha removido esse método aqui. Então eu coloquei de volta, né, o set ID e vamos lá, vamos ver. Vou testar aqui agora. Eu já mudei aqui os campos, beleza? Deixei eles únicos. Vou botar aqui o 2 só por garantia. Tá aí, recurso criado com sucesso. Então, o 12 de 2020, né, a gente a gente já pode ver que já inseriu os outros, né? Mas daqui, ó, 12 de 2020 foi inserido, né? E
E vamos ver se ele criou aqui, né? Deixa eu ver aqui, IP é o ID 87 e aqui o 87 é esse, tá aqui, ó. Tá aí. Então, né, tá funcionando essa inserção, né, em ambas as tabelas. Isso é bacana. Beleza? Agora, por exemplo, se eu não colocar participação, o que acontece? Vou tirar aqui a participação. Vou colocar 15/2020 e vamos mandar. Recurso criado com sucesso. Vamos lá, vamos ver. IRP pra tá, né? Tá aqui, ó. 15/2020. Agora em participação não é pra tá. Não tá. Beleza? Então tá aí, rapaziada. Tá funcionando conforme esperado. Deixa eu voltar aqui pro estado anterior. Salvar. Deixa eu voltar aqui já em entradas válidas, né? Pronto, tá aí. Validação, né? Já viu, né? Pelo menos as principais estavam certas, né? Eu acho que essa oase aqui, por exemplo, ela não existe. Então, se eu mandar aí vai me dar um erro, né? Que a oase informada não existe no banco de dados. Então, eu acredito que está tudo ok. Né? Já testou a unicidade, tanto o número do processo, o required with. Ah, tá faltando o observação, né? Observação interessante a gente testar. Por exemplo, se eu não colocar o motivo da recusa, é para ele me reclamar, né? Cadê? Eu coloquei a sintaxe errada. Tá aí, ó. Opa, tá dando uma mensagem errada, né? Certo. Vamos lá. RP validation. Provavelmente não foi setado aqui. É motivo, né? Na verdade é motivo da recusa. Pronto. Enviar. Tá aí. Preenche o campo de motivo da recusa da IRP. Certo? Então vamos voltar aqui, ó. Tá aí. Show? Tudo validado e processado e enviado pra gente. Bom, deixa eu inserir aqui um novo dado, né? Falta só mostrar mais uma coisa, que é o header, né? O cabeçalho. Então se a gente for vir aqui no headers, a gente vai ter aqui o location e aqui eu tenho a localização do recurso criado, né? Então a gente pode vir aqui no load one, voltar para pesquisar, aí deu erro. Eu vou ter que dar uma olhada nessa rota aqui, né? O motivo dele tá vindo assim, beleza? Mas o recurso foi criado, né? Posso só revisar essa rota mesmo, beleza? Então eu não vou fazer agora, né? Vou deixar para mais tarde. E porque o objetivo é que a gente terminar nessa rota, né? Então vamos lá, vamos subir aqui as alterações, né? Então o que a gente precisou fazer? A gente precisou inserir, né, um novo controller. Mexer em várias coisinhas, né, pequenas. A gente coloca aqui o from array do participante. Aqui a gente colocou o from array. Na verdade, eu fiz aqui uma mudança aqui do eloquente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nosso controller. Todas essas mudanças aqui eu vou colocar junto, beleza? Vou colocar junto. Se for observar, vou colocar junto aqui. Vou dar aqui. Aqui também é um service, né? Faz parte. E aqui também. Então, fit. Né? Eu observei que deu esse erro no controller, né? Então, toda a correção já coloca aqui. Add RP Controller. E aqui, finalmente, né? A nossa rota. Add RP. No caso aqui, Add RP Route, né? Pronto. Vou subir, certo? Eu vi que tá tudo ok. Então, a gente não criou, né? Deixa eu criar aqui. A primeira coisa, viu, rapaziada? É você criar esse cara. Git checkout -b feature barra. Aqui vai ser um add IRP route.
E pronto, aí a gente sobe para o servidor, né? Que tem todo o log das alterações que a gente fez, né? Então tudo aqui. E basta a gente subir. Então, git push. Deixa eu ver esse comando aqui. Tá aí, nova branch criada. Show? Então, rapaziada, é isso, beleza? Essa aí é a rota de criar uma ERP, né? Se a gente for analisar todos esses requisitos aqui foram preenchidos, né? E a gente já pode dar isso aqui como concluída, certo? Então a gente conclui essa rota. Eu vou concluir ela aqui e tá feita. Inclusive vou até já fazer o merge request, beleza? Já vou subir para develop. Então vou criar aqui o merge request em cima dela, coloca aqui merge, chama aqui, né? Feature me eu tá aí, create merge request em cima da develop. Então eu quero commitar, eu quero fazer um merge, deu certo, né? E já vou fazer um merge aqui. E tá aí, merge feito, né? E é isso, rapaziada. Então, valeu aí. E agora eu vou ficar devendo mais duas rotas, né? Que é o de update e o de delete. Beleza? Então, valeu!